Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao DutraCast, seu podcast de carreira e de finanças. Hoje a gente vai bater um papo aqui super legal, a gente vai falar sobre burnout, a gente vai falar sobre estresse no trabalho, sobre ansiedade. E quem é melhor para estar aqui comigo hoje do que duas feras nas suas respectivas áreas para ajudar a gente a desmistificar e tentar ajudar a gente a resolver esses problemas também, não é verdade? Então, essa primeira aqui dispensa apresentações, porque já teve aqui, minha massagista, a minha esposa sabe, eu amo esta mulher. Uma grande amiga, mora no meu coração. Cris, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de estar aqui. Não, fico muito feliz também. E aqui desse outro lado, a Carmen, a parte aqui mais técnica, o poço de sabedoria da psicologia. Uma pessoa também que tem muito carinho, muita admiração. Nossa cliente aqui no estúdio Realize também. Muito boa tarde, Carmen. Muito obrigada, boa tarde. Obrigada pelo convite. Espero que a gente possa fazer uma conversa bem produtiva e possa ajudar as pessoas, né? Sim. Primeiramente, eu queria agradecer vocês por se deslocarem para estar aqui. Gente, ninguém aqui está ganhando nada para estar aqui. Então, a Carmen estava de plantão, pediu para sair mais cedo, veio para cá, a Cris também desmarcou. Então, todo mundo tem que alterar alguma coisa na agenda para poder se reunir, principalmente quando são mais de 3 ou às vezes 4 pessoas, né? Então, a única coisa que eu peço em vocês em troca, tá assistindo pela TV, pela Nova TV, a nossa parceira aí, entra no YouTube rapidinho, digita aí DutraCast, se inscreve no canal, curte o vídeo que vocês vão ajudar bastante também. E agora, eu quero pedir, antes da gente começar a entrevista, para começar por você, Cris, se apresente para quem não perdeu o nosso último episódio, né, que a gente falou sobre ansiedade também, a gente falou sobre vários assuntos legais, falamos sobre a carreira de terapia, né, as possibilidades que tem terapia, massagista. Mas fala um pouquinho de você para a galera te conhecer. Vamos lá, eu sou Cristiana Cavalcante, tenho um espaço aqui no Cadima, do ladinho do estúdio, que é o Espaço Holístico. A gente trabalha com hipnose, com constelação, com terapias integrativas, ou seja, acupuntura, shiatsu, massagem, reiki, cromoterapia, cristais, tudo para agregar. Então, não dá para você falar assim, Você pode ir só fazer uma massagem. Mas você mesmo já viu, a gente vai fazer uma massagem, percebo que tem mais alguma coisa, percebo que precisa de mais alguma coisa. A gente trabalha, o nome é holístico até por isso. É para trabalhar a pessoa como um todo. Então, não dá para chegar e falar assim, é um dedinho doendo e a gente vai olhar o dedinho doendo como a gente está muito acostumado. A gente olha a pessoa por inteiro, olha a pessoa, o que é, o que traz ansiedade, o porquê, da onde está vindo, se tem uma causa antiga. Então, tudo isso a gente vai chegando num denominador final para saber o que realmente essa pessoa precisa. Se ela precisa só relaxar, ou se ela precisa ir no passado, chegar em situações onde vai se confrontar, onde vai trabalhar esse trauma, esse problema, isso que está gerando essa ansiedade. E aí a gente vai ressignificar sentimento, ressignificar emoção. Então o trabalho está muito em cima de uma pessoa por inteiro. Por isso cada um é cada um. Sim. É muito gostoso trabalhar assim. Sabe o que é engraçado? Assim, antes da Carmen se apresentar, quero só fazer uma observação para não esquecer de falar isso. Eu sou um cara que eu tinha um pouco de preconceito com terapia, de uma forma geral. Sim. Porque eu tentei 2 vezes e tentei sim, fiz uma sessão com aí anos depois fiz 2 sessões com o outro também. Eu falei, cara, um negócio de desabafar, não sei como eu deveria me sentir depois disso, mas eu não senti nada, não sei se é uma coisa que demora mais tempo, porque eu tô acostumado, a minha terapia era o treino. Né? Então eu ia, treinava, batia, apanhava um cadinho, saía dali bem, saía dali leve. Então numa sessão já estava tudo resolvido, tudo da semana ele já estava resolvido. Então eu criei um pouco isso. E agora com estresse de trabalho, né, tudo isso, empreendendo também, gera muito estresse e eu falei, cara, eu vou dar mais uma chance, vou tentar tudo. Então, eu tô hoje com um psicólogo que eu gosto pra caramba, que é o Ricardo, uma pena que ele não pôde estar aqui hoje com a gente, que ele não pôde, né, convidei, mas ele não pôde estar aqui. E foi muito legal, porque eu gostei dele, eu falei, cara, se eu tiver 100% da minha capacidade física, mental e tiver zen, eu vou vir aqui assim mesmo, porque eu gosto muito de conversar com você, eu gostei muito de conversar com ele. E contigo foi algo muito similar, né, que ali a gente acaba fazendo a terapia também, junto com a massagem ali. E na semana passada, na sua última sessão, a gente estava até aqui falando nos bastidores, foi maravilhoso. Porque eu treinei um dia antes, voltei a treinar, para me cuidar também. Então eu fiquei quebrado, fiquei destruído. Cada fibra do meu corpo doía. E vi fazer uma massagem um dia depois aqui, me renovou a alma. Sim, faz diferença. Foi muito legal. Então a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente aqui. Carmen, se apresente para o pessoal aí. Então, eu sou psicóloga clínica escolar, sou graduada em psicologia pela UFRJ, sou psicopedagoga, tenho mestrado e doutorado em psicologia, sou psicanalista. Uma pegada
que talvez seja mais complementar, né? A gente trabalha numa pegada diferente, mas qualquer coisa que você se preocupe para ajudar as pessoas, você está ajudando, né? Então, assim, eu trabalho com psicanálise e acho que isso daí é uma coisa, assim, que trabalha no investimento de um conhecimento da pessoa, de uma cura que é muito mais filosófica, na medida em que você pode contar mais com você, né? Quando você consegue suportar, né, todo esse processo, se conhecer melhor, né? Que não é uma coisa rápida, depende de empatia também. Não, é um processo longo, porque você se constitui, né, ao longo da sua história. Então, você não faz uma volta olímpica, você vai tirando essas camadas e vai aprendendo sobre você. O que é bom, o que funciona, o que não funciona. Mas muito de contar consigo mesmo, né? E é isso. Eu trabalho também em escola, né? E o podcast, não pode falar? E o podcast, Psicast Vibe, que está sendo bem reconhecido, né? Sim. A gente tem uma abordagem em cima de temas que são pedidos e tal. Mas eu acho que a gente está indo bem. Está sendo bem legal. Um show de bola. E só lembrando que o programa da Carmen passa terça-feira na Nova TV, né, às 9 horas da noite, toda terça-feira um episódio novo lá. E o da Cris passa na segunda-feira. Fala aí o episódio, o que você aborda lá no seu podcast. Eu procuro trazer temas bem diferentes para associar o bem-estar, associar as terapias, associar a saúde. Então, eu trago realmente pessoas como a gente trouxe, o Paulo, que fala sobre... Fera demais. Espetacular, né? Que fala sobre autodefesa. Agora, tudo bem, o próximo episódio vai ser uma nutricionista, mas falando justamente daquela ideia de que nem tudo é só energia, porque muita gente chega falando assim, Cris, porque você vem numa ideia meio zen, e as pessoas chegam no, equilibra meus chakras, eu não estou me sentindo bem, eu tô meio mole. Aí você fala, mas você está se alimentando direito? Está bebendo água? A pessoa fala, não. Você fala, então, meu amor, vamos, né? Nada contra. Eu sou da linha né, que gosta dos cristais, que gosta da radiestesia, que gosta... Mas o físico tem que vir na frente, tem que ser cuidado também. Então, a ideia é trazer muito isso, é trazer temas que vão te dar um chacoalhão para você cuidar da saúde. Porque é excelente a pessoa entender que ela precisa de terapia. Trabalho com vários profissionais, trabalho indicando, da mesma forma que eu trouxe a nutricionista agora, vai vir a nutricionista. Tem médicos, psicólogos, terapeutas, consultor financeiro. Mas é um trabalho multidisciplinar sempre. Então, não adianta falar assim, eu só preciso da Cris. Não, amor, nem eu quero isso. Não quero que alguém só precise de mim. Eu quero que a pessoa entenda que ela precisa se conhecer, se entender, ver o que é melhor para ela. Sim. Se melhor para ela é análise, vai para análise. Se é luta, luta. Se é dança, dança. Mas ela tem que se conhecer, ela tem que se entender. Porque além da terapia, tem muita coisa que ela precisa fazer. E eu acho que isso vai entrar muito no que a gente vai falar. Porque a pessoa fala, mas eu não tenho tempo, eu não gosto. Quer ver uma frase clássica? E a Carmen com certeza vai concordar. Mas isso é coisa pra gente maluca, né? Eu acho que agora já deu uma melhorada. Graças a Deus. Deu uma melhorada. Quer dizer, a gente está falando de terapia, de psicoterapia, né? Então, assim, são coisas diferentes, né? Nós vemos, assim, quando eu me formei, eu já sou formada há mais de 40 anos. Então, as pessoas se escondiam para ir para o consultório, né? Porque era coisa de maluco, era feio, era esquisito, era de uma cultura que a gente tem, né? De que o certo é ser racional, o certo é você manter a linha, o certo é você não se emocionar, o certo é certo e o errado é errado, que é uma lógica muito binária. Então, nossa, eu não dou conta de mim. Novidade, ninguém dá mesmo, né? Então, assim, a coisa funciona por aí. É só fazer um spoilerzinho do podcast. A gente falou também sobre menopausa, que foi bem legal. 2 podcasts sobre menopausa. Um com o Dr. Alexandre Veralves e também com a Silvana, que é bem legal, falando sobre
reposição e não reposição. Falamos sobre comunicação não violenta, que também foi muito bacana, relacionamentos abusivos. E a comunicação não violenta foi com a Cristiana Batista, o relacionamento não abusivo, né? Foi com o Felipe. Então, galera, assim, eu acho que vale a pena também dar uma divulgada, porque a ideia é que as pessoas possam ter informações e ficar mais preparadas para lidar com as coisas que estão aparecendo por aí, né? Então, assim, essa coisa de maluco, hoje eu fico meio surpresa, porque quase todo mundo que eu conheço faz terapia. Faz psicoterapia, né? Eu faço terapia. Então, assim, a gente tem grupos de estudo, né? A gente continua estudando, tem grupo de estudo de psicanalistas, alguns já até participaram aqui. Então, assim, a ideia é que a gente realmente possa fazer uma força-tarefa na direção de divulgar e ter informação de qualidade. Com certeza. Bom. E, aliás, antes de começar, eu nem me apresentei também, né? Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, seja pela TV, né, ou seja aí pelo YouTube, sou Hugo Dutra, consultor financeiro profissional, tá? Pós-graduado em gestão de investimentos, gestão financeira e banking também, e mais recentemente, consultoria empresarial. Sou autor do curso Construindo uma Sólida Previdência. Peraí, confundi os nomes aqui. O curso é Investir é para Todos, está disponível na Hotmart, né? Um preço super acessível. Mapa dos investimentos, tudo que você precisa saber para começar a investir, para entender um pouco mais sobre princípios básicos de economia, né? Porque às vezes a pessoa chega para mim e fala, qual é o melhor investimento que tem? Você sabe o que é a taxa Selic? Não. Então, peraí, então vamos uma coisa de cada vez, né? Então, primeiro a gente tem que ter essas noções básicas, para depois a gente começar a procurar qual investimento que tem mais a ver com o nosso perfil. E é isso que eu tento trazer no curso, no meu livro também, que é esse daqui, Construindo uma Sólida Previdência. Você pode comprar online, né? Na Americanas, na Amazon, nas maiores livrarias do Brasil, né? Na estante virtual também. Tem na versão do e-book, por menos de R$10, está super acessível, não tem desculpa para você não começar a estudar e entender sobre investimentos. E quer já dar uma consultoria, entre em contato comigo pelo Instagram, né, @Hugo_F Dutra, e agenda sua consulta comigo, tá bom? Agradecimento especial ao Estúdio Realize Podcast, o primeiro patrocinador desse projeto, quando começou lá atrás, né, na época do nosso amigo Jucimar ainda, que era o antigo proprietário aqui do estúdio, que sempre abraçou esse projeto comigo também, me incentivando. E hoje eu incentivo você que está em casa assistindo, quer gravar o seu próprio podcast, quer tirar esse sonho do papel? Então o seu sonho ele acontece aqui com a gente, né? Toda a estrutura que você precisa para você só sentar aqui e gravar o seu podcast, difundir a sua mensagem ou divulgar a sua marca, empresa, o seu produto, é aqui com a gente que você vai fazer, vai ser muito bem recebido também. Marca um café para você vir conhecer a nossa estrutura aqui no Cadima Shopping, tá bom? O BIO, o curso de línguas também, fica localizado ali no finalzinho da rua Monte Líbano, fica junto com a Aliança Francesa. Você quer aprender um novo idioma, quer se desafiar, olha, você pode crescer profissionalmente se você fala um segundo idioma, tem muitas oportunidades de trabalho, você pode... o turismo, eu acho muito legal quando a gente vai fazer uma viagem, a gente sabe falar o idioma do lugar que a gente vai, pelo menos o básico, né? Pra gente não passar vergonha, né? Entender. Entender também, exatamente, se fazer entender, então é muito importante. Mas eu quero tentar chamar a atenção para um outro público aqui, porque são muitos idosos que assistem a gente pela televisão. Tem gente que acha, poxa, mas eu estou com 60 anos, 70 anos, não quero mais saber de estudar. Mas, poxa, aprender um segundo idioma, eu acho que vai fazer tão bem, inclusive vocês podem até comentar um pouco disso depois, que a gente se desafiar, fazer uma coisa nova, principalmente numa idade mais avançada, eu acho que tira a gente um pouco da caixinha. E é um desafio, não vou usar para trabalho, não vou viajar, mas de repente é um incentivo. Poxa, eu sempre gostei de ouvir músicas em espanhol, ou músicas em inglês, por que não fazer algumas aulas para aprender? Então, fica aí o convite para vocês conhecerem o curso BI e dar aquela choradinha do desconto. Fala, poxa, assisti vocês lá pelo podcast do Hugo, ele falou que ia ter um descontinho especial aí para mim, então não esquece do choro, né? Consultor financeiro, adoro um bom desconto, Adoro né? um bom desconto. E você que está aí de casa, você pode anunciar aqui sua empresa com a gente também, tá bom? A gente tem planos a partir de R$75, você pode divulgar aqui para toda a cidade de Nova Friburgo, através da Nova TV e do YouTube também, que a gente atinge um público também de outras cidades, né? Teresópolis, a gente tem público do Rio, São Paulo, tá bom? Então não esquece de divulgar e entrar em contato com a gente aí para poder divulgar a sua mensagem, o seu produto, o seu serviço. Espaço Holístico, não conheço não. Onde que é isso aqui? Aqui pertinho. Você conhece? Quer fazer um merchan hoje, Cris? Faz um merchan hoje aí. Posso? Me dá uma folguinha hoje, vai lá. Tá bom. Um pouquinho. Apresente-se aí. Um pouquinho de terapia integrativa. Se você quer fazer um spa day, se você quer vir para relaxar, quer dar de presente para o namorado, para a mãe, quer fazer junto, quer vir fazer uma massagenzinha aqui, ó, de mãozinha dada. Presentão, né? Presentão de Dia dos Namorados, Dia das Mães, de Natal, de aniversário. Cris, a gente quebra a cabeça. O que eu vou dar de presente para fulano, para ciclano? Às vezes a pessoa... principalmente quando a pessoa é rica, tem a situação financeira boa. O que eu vou dar de presente? Cara, uma massagem é muito acessível, né? E eu acho que é muito mais do que uma massagem. Você não está dando só um presente, você está dando uma sensação. Uma experiência. É uma experiência. Uhum.
E é uma experiência sensorial mesmo, porque a gente trabalha com cores, com aromas, com toque. É toda uma experiência que você nunca mais vai esquecer. Não, show de bola. Então, convido vocês aí. Eu vou só reforçar aqui mais uma vez. Eu sempre gosto de repetir que não entra ninguém aqui nesse quadro, nessa tela, que eu não seja cliente, eu não tenha sido cliente em algum momento, né, da vida. Então, eu sou cliente, então, de olhos fechados, eu recomendo essa super profissional aqui. Gente, sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso papo hoje. A gente vai falar sobre estresse, a gente vai falar sobre burnout. E eu vim de um estresse, um cansaço muito grande, porque eu vim de um banco, estava trabalhando, né, no Banco Itaú, e é uma rotina pesada, a gente tem meta para bater. E não é que às vezes, mas o banco bota metas. Não, mas a gente como profissional, a gente se cobra, porque a gente quer bater as metas também. E para mim era um pouco mais difícil, né? Eu não conhecia a rotina de todos os meus colegas, mas para mim era um pouco mais difícil, por quê? Antes de ir para o banco, eu já tinha uma rotina. 4 horas antes eu já estava na Bombonier trabalhando. Saía do banco, normalmente vinha aqui para o estúdio, ou ia para a loja, ou ia fazer uma consultoria. Então, não era só o banco. Então, quando juntou aquilo tudo, eu fiquei maluco, eu fiquei doido, né? E foi difícil aprender a conciliar com tudo isso daí. Então, a terapia me ajudou muito, né? Você me ajudou muito também. Como que a pessoa... A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte. Como que a pessoa consegue identificar que ela está chegando nesse limite, que ela vai explodir? Porque cada um. É uma coisa muito individual, né? Eu posso até falar um pouco da minha experiência. Normalmente eu costumo ficar sem paciência, às vezes, para ouvir. Né? Às vezes você, sem querer, é ríspido com uma pessoa que é muito querida para você, ou não, né? Às vezes a gente, falei algo que não deveria, ou não falei com tanto carinho como normalmente eu falaria, né? Quais sintomas normalmente que a gente pode identificar? A Carmen primeiro. Cansaço excessivo, insônia, né? Irritabilidade, né? Uma sensação de não conseguir dar conta, né? E com isso tudo, isso fazia um impacto, inclusive, na saúde, né? A pessoa começa a ficar doente, né? Aumenta o nível de ansiedade, né? Pode desenvolver doenças físicas também. Então, o burnout eu acho que é uma marca desse tempo que a gente está vivendo, onde não existe um limite claro entre o público e o privado, no sentido assim, tipo, você recebe o WhatsApp 10 horas da noite, você, coisas de trabalho, quer dizer, existe isso, né? Existe essa questão de você ter que cumprir essa coisa da meta, né? Que ela está muito nessa coisa muito de gestão atual, de que você, em qualquer instituição, inclusive no serviço público, né? Que faz com que a pessoa comece a correr contra o tempo. Quando você se acelera por dentro, você desacelerar é muito complicado. Então, ela não consegue encontrar tempo nem para descansar. E, às vezes, nem tem tempo para isso. Porque ela está lotada de trabalho. Né? Ela está lotada de coisas que ela tem que fazer, né? Principalmente as mulheres, né? Que têm uma jornada, né? Claro que de uma geração, né? Hoje em dia eu acho que eu vejo bem diferente agora, os homens também estão contribuindo mais, mas as mulheres naturalmente elas vão nessa, né? Então assim, tem muita coisa para fazer. Hoje elas estão muito no mercado de trabalho. Sim. E a gente também acha que há um esgarçamento também das relações de trabalho. E está acontecendo uma outra coisa diferente hoje, que vem muito dessa última geração, que a geração Z, a última não, mas essa que nasceu em 90 para cá, até 2010 parece. E eles não querem mais trabalhar simplesmente por trabalhar, mas tem que ter um sentido. Um propósito, né? Eu estou trabalhando para quê? Para você ganhar dinheiro. E assim, é muito assim, né? Eu trabalho para caramba para o outro ganhar dinheiro. Eu mesmo só sobrevivo, né? Então, assim, começa também a entrar um outro cenário. Então, a gente está... E outra coisa também que contribui, que vai ser um impacto absurdo nas relações de trabalho e no trabalho, é a inteligência artificial que vem, assim, arrebentando, né? Com um monte de profissões e de ocupações. Sim. Né? Então, assim, eu não vejo que haja assim, uma chance muito grande de diminuir muito isso, mas que vale a pena a gente prestar atenção se eu estou trabalhando, né? E eu estou vivendo, ou eu estou trabalhando que eu estou sobrevivendo. E aí sim, aí a gente vai começando a ver essas diferenças, né? Não, perfeito. Isso Cris, é muito importante. O que você tem reparado? O que você repara quando você pega esses pacientes assim, que estão sofrendo desse estresse? Não, a primeira coisa é entender o que é cansaço, o que é estresse, porque o cansaço, você dormiu de noite, você descansou. Você vem numa crescente. A pessoa tem que entender que não é só, vou botar a culpa na ansiedade, vou botar a culpa no estresse, porque isso acontece muito.
Deixo de fazer uma série de coisas, boto a culpa, não faço nada, fico às vezes só no celular, fico... E calma, também não é assim. O tratamento não pode só ser medicamentoso ou só ser terapia, porque eu só inventei, eu só achei que. Isso tem que ter todo um diagnóstico, todo um cuidado em cima disso, isso é muito importante. Por isso a gente trabalha com outros médicos e com outras pessoas. Então, assim, é muito cansaço. Você está precisando descansar, está precisando de mais horas de sono, durma. Realmente, desligue tudo, largue seu celular, para tudo que tem e vai dormir. E aí você consegue recuperar. Se não está recuperando depois do sono, opa, sinalzinho de alerta, pontinho lá, pumba. Eu preciso já ver o que está acontecendo se eu não consigo. Estou precisando de férias. Talvez se eu conseguir me organizar para tirar férias, talvez não de hoje, não agora, não imediatamente, mas mesmo me organizando para. Isso vai resolver? Resolveu também, beleza. O problema com o burnout ele vem muito além disso. O burnout está ligado à ansiedade, a estresse, a cansaço físico, a cansaço mental. Está ligado muito à forma com que as pessoas lidam, ou seja, a maltrato, a descuido. Então, você tem um chefe que está sempre gritando, brigando, um ambiente muito estressante. Porque não é só eu tenho muito trabalho. Ele vai muito além disso. Então, as pessoas não podem só sair falando, eu tenho. Foi diagnosticado, tem mesmo, está tratando isso. Porque você vai ouvir muita gente falando. São nomes famosos. São nomes que estão na moda. Então, as pessoas falam. Então, a gente também não pode chegar dentro de um consultório e falar assim, é isso, que bonitinho, vai tratar. Não, não dá. Tem que ser uma coisa cuidadosa. Até para a pessoa também não entrar numa de... eu tenho isso, não faço mais nada, eu tenho isso... Também não é assim. Larga tudo, vai para outro extremo também, né? E os extremos nunca são bons. A gente precisa de válvulas de escape. O que você precisa fazer? Dentro do seu dia, já que ele é tão cansativo, ele é tão estressante, como que você faz para desestressar? Às vezes não é só deitando e relaxando, porque às vezes eu não estou conseguindo, mas às vezes é fazendo uma luta. Às vezes é fazendo algo que realmente seja a sua válvula de escape. Eu digo que toda caixa d'água tem uma. Perfeito. Chegou na boia, não deu, tá saindo pelo ladrão, vai chegar uma hora que vai transbordar. Mas tem gente que não tem nem essa possibilidade, né? Porque tem gente que está em 3 empregos aí se virando para poder comer, né? Então, assim, eu acho que tem assim, a questão do estresse, a gente... É uma reação natural você ter um estresse, né? É você se preparar para um desafio, você ter que se adaptar a uma determinada circunstância. Isso é natural, pode acontecer com você. Agora, se esse estresse, ou seja, se essa adaptação ela é contínua e sistemática, e você está o tempo todo tendo o que fazer isso, tá? E assim, é um celular que é um aplicativo que está sempre novo, é coisa que você tem que ler, o tempo... ele está numa velocidade, né? E a gente está numa velocidade que, mesmo involuntariamente, não é tomar a decisão e falar, eu não quero mais isso. E aí, você não quer, faz o quê, então? Então, assim, essa coisa de você poder entender também como está esse cenário faz você se localizar melhor. A gente não está num mundo fofinho. Né? A gente está num mundo onde as coisas estão muito diferentes, né? E que a gente precisa entender esses funcionamentos. Então, assim, se eu posso ficar estressada... sei lá, se eu vou fazer uma prova de motorista, eu posso ficar estressada. Mas aquilo dá e passa. Agora, imagina se isso dá e não passa, porque tem mais um, e mais um, e mais um. E a gente está vivendo no e mais um, e mais um. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso consumir. Essa lógica do consumo, ela é muito perversa, né? No sentido de que você tem que consumir tudo. Roupa, bem-estar... conteúdo, vídeo, conteúdo, então, Deus me livre. Então, assim, as pessoas estão imersas nas telas, a gente sempre cai muito nisso, né? Mas imersas em um outro mundo que não é esse mundo que a gente está vivendo, né? O mundo que ela está vivendo, e que você está interagindo com outra coisa, totalmente virtual, que te demanda, que os especialistas estão fazendo justamente para você poder ficar lá, né? E que te demanda. Então, assim, quando você vê, caramba, tem gente que passa, assim, horas no TikTok, no Instagram, fazendo o quê? Nada. Só rodando, né? É informação passiva. Eu não interajo, eu só fico vendo. Você imagina, até para o cérebro isso é um problema, né? Então, assim, aonde estão as relações? Eu acho que muito do que a gente está falando aí passa também por você parar para pensar assim, quando você vai almoçar,
Você senta com a sua família? Não, só de noite. Você leva o celular para sua mesa de jantar? E fica lá, ou você liga a televisão e fica lá olhando, né? Você leva o prato para frente da televisão, para frente do teu computador. Você faz alguma coisa junto, né? Vocês jogam jogo de tabuleiro, né? Então, assim, coisas que fazem a gente também estar um com o outro, porque não é só uma questão de eu tomar as decisões e, agora eu vou descansar. Eu descanso, mas eu não tenho as redes de apoio, eu estou me descolando disso tudo, sabe? Então, assim, isso é uma coisa que eu estou falando assim, porque mas é me angustia. A gente vê aonde a gente está caminhando e a gente vai andando, acho que meio que nem zumbi, sabe? Walking Dead. Você vai andando assim, vai olhando as pessoas na rua, todo mundo com celular. E outro dia eu estava vendo um menino na academia, ele fazia um exercício, olhava no celular, botava. Fazia, não, mas não era assim, um exercício completo. Era, levantava o peso, parava. A gente para na hora do almoço, as pessoas... É uma garfada, uma mexida no celular. E aí... Claro que isso também é um agente de estresse. Então, se você já tem um estresse no seu trabalho, né, por conta também dessas relações, que a gente não são todos os trabalhos, mas as pessoas estão querendo ressignificar. E as empresas estão também loucas, porque elas também têm que fazer isso, né? Então elas também cada vez mais, né? Bom, pelo menos eu sei que as grandes empresas falam assim, agora vai descansar, também. vai fazer outra coisa, agora é hora de ir lá, faz um lanche, faz o que você quiser, apresenta o projeto que você quiser, vamos lá, vamos pensar, deixa solto. Porque a gente nem respira. A gente está numa velocidade que a gente nem respira. Então, eu acho que as relações de trabalho, elas começam com a tua relação com o trabalho. Como é que eu considero o trabalho para mim? Uma coisa que eu curto, que eu gosto, que eu posso fazer o que eu gosto. Porque a lógica hoje é tomara que você faça o que você gosta. Você vai ter que fazer aquilo para caramba, né? Imagina se você não gosta. Não, mas eu vou fazer um concurso público porque ali eu vou ganhar muito bem, mas você vai passar mal. Porque não é o que você sabe fazer, né? O que você gosta de fazer. Que você gosta, que você faz melhor também, né? Não, e gostar, sabe? Eu, por exemplo, adoro conversar. Então, que beleza, estou fazendo uma coisa que me tranquiliza. Mas isso não significa que volta e meia eu também não me pegue, caramba, não li isso aqui, não fiz isso aqui, não, né? Né? É a roupa, e não sei o quê, tem que tirar da corda. Sim, as cobranças básicas do dia a dia no meio do caos de trabalho, ainda mais quando a pessoa faz um trabalho, 2 trabalhos, 3 trabalhos, sai de um para o outro correndo, faz um monte de coisa. E mais prazeroso que isso seja, isso também é cansativo. Eu tenho 5. Eu tenho 4. É maluquice que a gente faz, né? E a gente tem que lutar para não enlouquecer, a verdade é essa, né? E eu passo por esses ciclos. Eu começo a entrar num ciclo de trabalho, aí o negócio começa a dar certo, as coisas começam a crescer, aí você vai dando mais foco para aquilo ali, porque você tá vendo resultado, te anima mais e tal. Só que aquilo tá dando resultado, só que você começa a ficar doido, porque você não consegue fazer as coisas que você gosta mais, e aquilo devagarinho vai tirando o seu prazer, vai tirando o seu sono. Eu, por exemplo, quando eu passo pro burnout, que eu já tive alguns momentos assim de super estresse de trabalho, né? Não sei se chega a ser burnout, não sei se caberia o termo. Mas eu me identifiquei com os sintomas que vocês apresentaram aqui. E o meu sono é uma coisa engraçada. Por exemplo, estou no momento que agora eu estou bem, né, graças a Deus. Eu dormi 5 horas na noite retrasada, noite passada eu dormi um pouco mais, dormi 7. E eu acordei super bem nos 2 dias. Sim. E eu tive momentos de eu dormir 10 horas e acordar um bagaço. E, sabe, quando aquele sono não rende, isso é um dos maiores sintomas que eu já vejo de estresse. Quando eu estou dormindo um tempo suficiente, mesmo assim eu não estou acordando renovado. Não tá, né? Então a gente já tem que começar a identificar essas pequenas coisas. Senão você acaba tendo crise de pânico, você acaba tendo crise de ansiedade. Aí você já está num ponto que você tem que já tomar uma providência mais clínica, mais médica, né? Cara, te interrompendo, você falou, não posso deixar de esquecer que um amigo me mandou essa pergunta hoje e eu já cheguei para ele algumas vezes e falei, cara, acho que eu tô tendo uma crise de ansiedade. E hoje foi ele que me mandou, cara, crise de ansiedade é isso? É isso? O que é uma crise de ansiedade? Como é que a gente identifica esse negócio? Bom, a crise de ansiedade, eu costumo dizer o seguinte, quando você está diante de uma situação de perigo, de verdade, tem um cachorro querendo te morder, né? E você, o que você faz? Ou você corre, você sai se atracando com o cachorro. Sim. E para isso, você tem que ter força muscular, você tem que, né, sua pupila dilata, você entra naquele movimento todo. Choque de adrenalina, né? Isso. Agora você imagina, né? Só para a gente poder, a grosso modo, não é exatamente assim, mas, enfim, você imagina se não tem cachorro nenhum. E você tem todo esse movimento.
coração acelera, Falta pulmão de ar. hiperventila, cara, experimenta hiperventilar que você vai ficar com falta de ar, né? E aí você fica com falta de ar e você fica tonto, que também é uma coisa que acontece quando você respira muito rápido. Então, assim, uma crise de ansiedade, você sua, tem uma sensação de que você pode desmaiar. Uma crise de ansiedade hard, tá? Aquelas boas mesmo, né? Dá uma sensação de claustrofobia, porque eu tive 2 vezes. Pode, Eu não sou claustrofóbico, mas eu tive 2 vezes todos esses sintomas, aí começa a me dar um choque de adrenalina, eu sinto um formigamento nas pernas, que é aquela coisa de fuga, e eu não consegui ficar em lugar fechado, eu tive isso. Ou você, ao contrário, né? A agorafobia, que você não consegue ficar num aberto. Mas aí mas o que acontece? Para isso não é o que resolve, mas isso ajuda. A melhor maneira de você lidar com esse medo, que é físico, né? Você entra num estado de medo, e é um medo físico, é com uma coisa que já está dentro de você, que é a respiração. Se você respira e se você segura teu diafragma, a respiração, e vai fazendo devagarzinho, a gente fala a respiração 4-4-8-4, que é você inspira em 4 tempos, segura em 4 tempos, expira em 8 tempos, né? Devagarzinho. É devagar, não é nada disso, né? É realmente devagar e tal. E você se sente com o coração logo faz assim, ele vai desacelerando. Você lida com esse medo que é físico e te ajuda, por exemplo, a sair do lugar onde você está. Porque às vezes a pessoa paralisa, ela não anda. Já vi gente parada no Rebouças. Abre a porta do carro, não sai, ou sai correndo, né? Então, assim, são coisas assim, que é como se você estivesse no alerta máximo. Eventualmente, você sentir isso não significa que você está tendo um transtorno de ansiedade generalizado, que é o TAG. Pode acontecer de você ter eventualmente. Você está super nervoso, você testemunha no júri. Pode acontecer de você ficar taquicárdico, né? Mas isso não significa que você é uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade de transtorno. Pode acontecer. Agora, a ansiedade... Uma coisa ocasional. Assim. Uma coisa ocasional. Agora, quando você tem crise de ansiedade, você treme, a mão fica gelada, né? E, às vezes, acontece o contrário, que é a crise de ansiedade defensiva. Quando você já está tratando, quando a pessoa já está lá, quando ela não sabe o que fazer com as coisas dela, uma situação mais desafiadora, ela entra em ansiedade, porque aí, deixa eu fazer isso aqui eu já sei como é que é. É tudo inconsciente, são movimentos mais inconscientes. Então, assim, a ansiedade, que está muito na moda, eu acho que ela está sendo confundida com medo. Confundido com sentir qualquer coisa. Então, eu estou com medo... Né? Eu estou com medo, então eu devo estar com crise de ansiedade. Eu estou triste, então tá com depressão. Não é isso, né? É uma coisa que tem três parâmetros importantes: frequência, intensidade e prejuízo. Se isso tem uma frequência muito grande ou uma intensidade muito grande, mas que traz sempre um prejuízo para a tua vida, não consigo mais sair de casa, não vou naquela balada porque eu posso passar mal, né? Então, assim, eu não vou fazer, eu não consigo fazer a prova, me deixa fazer sozinho. Então, assim, isso... Sim, você começa a ficar preocupado. Peraí, né? Mas, e a gente, com esse mundo que também é ansiógeno, a gente acaba se confundindo. Eu acho que é importante. E também, né, como a gente veio de uma época, né, que a sociedade industrial muito assim, não sinta, né? O homem é um ser racional. Maior papo furado isso, né? Porque hoje a gente sabe que a gente é muito mais emocional do que racional. Né? Então, a gente vem dessa cultura e essa cultura nos leva então, aqui, vamos anestesiar, né? Vamos fazer o seguinte, toma um remedinho. Toma um remedinho, sem médico, tá? Tô falando. Vai lá, toma um remedinho para você... Terminou o namoro? Ai, não aguento, tô sofrendo muito. Toma um remédio, né? Eu não sei o que lá, eu vou fazer uma... Toma um remédio. Então, assim, eu não sinto. Aí, quando eu sinto, eu falo, ferrou, né? Então, eu tenho que, de novo... tomar o remédio. Então, assim, essa lógica não é uma lógica existencial, é uma lógica, eu acho que assim, como se botasse a gente como fosse um computador que está desregulado. A gente é uma pessoa, um ser humano, e a gente precisa exercer a nossa humanidade. No que a gente exerce a nossa humanidade, a gente tem a chance de falar, tô com medo, cara. Porque essa situação é uma situação que não é confortável para mim. Eu vou enfrentar ou não vou enfrentar? Eu não sei, eu posso escolher, entendeu? Mas isso tem que estar na minha cabeça. Se eu não souber, se isso for um movimento inconsciente, que nós somos as duas coisas, né? Temos consciente e inconsciente, só que o inconsciente é muito mais do que o consciente, tá? Então, assim, aquilo ali faz parte da mesma coisa, mas que tem uma atuação que você não sabe muito bem como é que é. Então, você tem aquela crise de ansiedade e fala assim, cara, do nada eu tive isso.
Aí você fala assim, do nada, não é possível. Aí você vai vendo. Quais foram os disparadores, quais foram os gatilhos. Não precisa ser isso. Tem pessoas, às vezes, que têm sintomas gastrointestinais violentíssimos e não sabe por quê. E aí a gente vai ver, porque aí vai para o teu corpo. E aí está no teu corpo, é como se fosse um fio terra. Vai direto, você não passa por um processamento simbólico. Não, eu passei por isso. Inclusive, a primeira vez que eu tive, que eu acredito ter sido minha primeira crise de ansiedade, foi em 2017, acho que em setembro, outubro, porque meu padrasto tinha acabado de falecer e eu era muito apegado a ele, tinha um carinho por ele assim, imenso. Tanto que eu tô sempre, esse relógio aqui, por exemplo, era dele. Então eu tô sempre com alguma coisa dele, porque uma ligação muito forte que a gente tinha, muito carinho. E no dia seguinte que ele faleceu, eu fui pro hospital com aparentemente intoxicação alimentar. Tava vomitando muito, mas não tinha comido nada diferente. E eu acordei com o pulso, meu punho imobilizado, eu não conseguia mexer de jeito nenhum, uma dor fortíssima. Fiz o raio-x, o ultrassom, deu tendinite. Uma tendinite do primeiro e sexto compartimento. Assim, da noite pro dia. Então, aí fui pro hospital. Mas, assim, beleza, tô lá, minha esposa tava comigo, a gente tava conversando, tava brincando, né, rindo com ela e tal. E do nada, eu lembro que ela tava falando alguma coisa e aquilo, meu coração começou a acelerar. E eu comecei a ficar com falta de ar. Eu falei, mas que troço esquisito. Não faz sentido. O que tá acontecendo, né? E eu tava tomando soro, né, pra dar uma hidratada e tal. Só que eu comecei, eu tenho um choque de adrenalina nas pernas, vai muito sangue, aquela coisa de fuga, que você tem que sair. E, cara, por pouco eu não saco correndo com aquele negócio lá. Eu falei, eu tenho que sair daqui agora. E ela, como assim? Eu falei, eu tenho que sair daqui agora. Eu preciso pegar um ar, preciso ir lá pra fora. Que eu tava na enfermaria, né? Aí eu fui lá pra fora, peguei um ar com ela, dei umas 2 voltas assim, em volta do hospital. Aí dei uma relaxada, voltei. Nesse caso, pode não ter sido uma crise de ansiedade, só uma sensação de um medicamento, tá? Plasil, Digesan dão esse tipo de sensação. Plasio às vezes dá assim. Essa sensação de que eu vou subir pelas paredes, eu vou sair correndo, eu vou começar a gritar. Não faço a menor ideia do que eu tava tomando naquele dia. Como estava com gastroenterite, provavelmente tomou um Digesan, um Plasil, alguma coisa nesse sentido. E eles dão essa sensação. Né? Muita gente chama de reação, não chega a ser uma reação, mas é uma sensação do medicamento. Muitos enfermeiros avisam antes. Você pode sentir isso, você pode sentir vontade de correr, você pode sentir... É estranho, nunca senti nada com... É muito comum isso acontecer e não é uma crise de ansiedade. Ali você está só com sintoma do remédio. Entendi. Mas como isso está ligado também a essa morte, a gente também a gente não sabe se essa angústia de ficar só, né, de deixar, de perder. Às vezes é tão difícil para a gente dizer para a gente mesmo, acabou, que a gente cria milhares de recursos. Sim. Por exemplo, trabalha demais, estuda demais, para não dar um espacinho micro para você sentir isso, porque isso é insuportável, né? Ou você consegue chorar, você consegue lidar, e ainda assim você pode fazer sintomas físicos, mas realmente o Plasio dá essa parada aí de um efeito colateral, não sei se é para todo mundo, mas pode acontecer. Mas a gente tem que pensar, né? Porque a gente não é uma coisa tão previsível assim. Cada sujeito tem a sua singularidade. Por isso que eu digo assim, quando a gente faz análise, a gente precisa de tempo. Porque a gente pode ter estudado, posso ter estudado pra caramba, não li nada, por exemplo, sobre você. Sim. E ali é um processo lento, progressivo e gradual, onde a gente vai entendendo esses mecanismos inconscientes, ampliando mais essa consciência para dar um conforto maior, né? Bom. Demora. A gente falou um pouquinho desse estresse, de algumas crises, como identificar. Carmen deu até uma dica legal pra gente, a questão da respiração. Tem mais alguma coisa que a gente possa fazer num momento desse, assim, que a gente possa... Porque às vezes a gente está numa situação que não sei, você está no meio da rua, você está sozinho, é um idoso, né? Eu, por exemplo, você olha para mim, eu estou conversando normal com você não faz a menor ideia do que está acontecendo. O máximo que eu posso falar é, deixa eu ir no banheiro ali rapidinho, fazendo um favor, ou vou ali pegar um negócio, eu saio de perto, mas eu não sou aquele cara que externa muito, né? Mas no caso de uma pessoa que externa, que às vezes acaba virando um pânico, sei lá. Sim. Acho que a respiração, mas eu acho que a respiração também é uma coisa que você tem que treinar. Porque não é na hora, se você nunca tiver feito, fica muito difícil. Na época que teve a tragédia aqui, a gente fez um treinamento com psicologia das emergências. E eles ensinaram algumas técnicas. Uma delas era essa respiração, né? A outra era uma borboletinha que você ficava fazendo isso aqui, ó. Mas prestando atenção nisso, tá? Porque se você fizer isso, ficar prestando atenção... outra coisa não vai. Né? Os meninos, né, na escola, quando eles têm crise de ansiedade, ficam assim,
presta atenção em mim. Presta atenção na minha voz, presta atenção no meu comando. É só isso, presta atenção. Porque eles precisam sair daquela crise, né? É sempre uma mudança de foco. Né? Aí você vai fazendo assim, para poder o quê? Para poder o corpo acalmar, para depois você ver. Porque o corpo... Nós somos uma coisa junto, misturada, não é uma cabeça e um corpo separado, né? Então, assim, a gente poder fazer esses movimentos e poder identificar e relaxar, né? Mas eu acho assim, eu acho que uma das coisas é essa, né? A respiração ajuda muito, muito, se você tiver. Agora, uma respiração que é diafragmática, não é uma respiração tão aqui em cima, ela é mais aqui embaixo, ela desce o diafragma, cabe espaço. Porque quando a gente canta, né? Eu fiz aula de canto há muito tempo, então tem que descer, porque se não descer o diafragma, você ficou com aquela vazia, sabe? O diafragma não segura, porque é o ar que faz a sua voz sair, né? Então, assim, se você puder respirar como se tivesse uma florzinha aqui na sua frente, você estivesse tentando sentir o cheiro da flor, e depois expirar como se você estivesse apagando uma vela que também está lá longe, até sair tudo. Vai relaxar. É gostoso ouvir isso, que minha mãe falava muito isso. Cheira flores só pra vela. Mamãe falava muito. Eu sou muito elétrico, eu fico olhando esses negócios e falo, cara, isso é muito zen pra mim, porque quando eu fico ansioso, eu fico nervoso, eu começo a dar soco na parede, assim, e tal. Mas é sempre uma mudança de foco. Tanto que Osho mesmo falava que ele colocava a unha no canto da outra unha até doer. É sempre uma mudança de foco. Eu não gosto de passar isso porque as pessoas podem acabar se autoflagelando. Elas acabam se machucando para mudar o foco. Mas a ideia da respiração sempre é a melhor de todas. Porque você começa a prestar atenção na contagem, no batimento cardíaco, né? O quanto tempo você segura, o quanto tempo você solta. É uma mudança de foco. Por isso, você acaba saindo dessa crise. Sai de crise de pânico. Ah, não é uma coisinha simples, não. Sai de crise de pânico mesmo. Sai de crise de pânico com respiração. Mas você também tem que confiar muito de que aquilo vai. Porque se você não confia, você para no meio do caminho. Ah, não está adiantando nada. Né? Ah, não consigo. Tentou a primeira e não dá certo. Nada dá certo quando a gente entra assim, né? Mas assim, você vê adolescente, então, coitado, ele na mesma hora fala, não tá funcionando, não quero fazer outra coisa, me dá um remédio. Aí, meu filho, se eu te der um remédio, vai demorar também, não vai ser rápido. Sim, aquela ideia de eu tenho que terminar de engolir e fazer efeito. É o placebo gritando, né? É o imediatismo, placebo, né? É o imediatismo. Mas isso vem muito de como as nossas cabeças vêm mudando. Porque você tinha uma vida mais tranquila, mais pacata, com horários para almoço, com horários para jantar, com horários... E, de repente, a gente foi deixando de ter horários, colocando mais coisas, ficando mais imediatista. Mas a gente também foi tirando dos filhos, foi tirando da nossa vida o direito de sentir. E era isso que ela estava falando. Se você não quer mais sentir nada, qualquer coisa que você sinta é muita coisa. Qualquer sentimentozinho é muito grande. Isso a gente vê muito pai, muita mãe fazendo com o filho. Ai, não, ele está nervoso, corre, faz alguma coisa. Corre, ajuda, corre. Peraí, não, deixa sentir. Deixa passar. Está passando por um problema, é claro que você não vai ver se acidentar e ficar filmando ainda. Não é isso. Mas tá sentindo, está passando, é natural, faz parte da vida. Sofrer faz parte da vida. Sentir dor faz parte da vida. Sentir saudade faz parte da vida. As pessoas não querem mais. Mas é uma geração que resolveu, uma geração de pais que também não decidiu, vou fazer isso. Não, mas não assim, foi de propósito. com essa mentalidade, com essa cultura de que meu filho tem que ser feliz. E ser feliz é não sofrer, não passar por frustração. O que é um crime, porque você passa por frustração. E a gente está vendo uma geração muito despreparada para lidar com a vida, porque eu não estou conseguindo estudar, me deixa sentar, eu quero sentar na frente, eu quero fazer separado, eu não quero fazer prova, por exemplo, né? Ou eu não quero esse meu amigo, então você não vai mais sair com ele, tudo bem. Papai batia com o carro, e agora? Meu filho, coitado, não, eu sem carteira, não, coitado, ele não fez por mal, vamos. E assim, é uma preocupação excessiva em ser amigo. Em ser amado, né? Em ser amigo e ser amado. Eu tenho que ser... Olha, ser amigo tudo bem, mas não é ser coleguinha.
Você está numa posição onde você está educando, está mentorando, e liberando o cara para ir para a vida sozinho. Ele não vai mais com você. Você não vai ficar com 30 anos, até que está fazendo isso mesmo, né? Com 30 anos, o cara fazendo, eu não consigo, meu filho, deixa que eu faço, deixa que eu pago. E tem até uns vídeos que eu adoro da Porta dos Fundos. Uma do cara falou assim: pai, mãe, olha só, quero falar uma coisa para vocês. Agora está na hora, vocês já me ajudaram muito, eu já aprendi muito, agora está na hora de que... Não, agora vocês podem ir embora. Mas a gente vai para onde? Não sei, cara, a casa agora é minha, vocês não falam isso? Né? Então, assim, ele fica com a casa, bota os pais para correr, você quer um dinheirinho, meu filho? Então, assim, e ainda vai por aí. Então, assim, não está ajudando em nada, né? Os pais querem... idealizam, né, muito essa coisa desses filhos, porque eles precisam se sentir amados, é isso. E incondicionalmente. Então, assim, a gente tá numa confusão, e assim, nessa preocupação tão grande com isso, há uma despreocupação muito grande com quem meu filho está. Não é o colega, é a rede. É a rede social. Com quem ele está falando? Porque, né, antigamente, você tinha televisão você via lá, se desligava, né, tinha uma hora certa. Agora, nas redes tem pedófilo, tem golpista, tem de tudo, né? Então, tem todo aqueles que incentivam a fazer coisas contra si próprio. E automutilação, incentivo. E aí isso tudo faz com que... E aí são o quê? Os pais que também estão trabalhando pra caramba, estão sobrecarregados, não querem também ter problema. Ou seja, isso eu acho que só tem um jeito de você lidar. Um dos jeitos de você lidar é você saber que isso existe e que você tem, como se tomar consciência, você consegue lidar com uma coisa que você sabe que ela está acontecendo. Se eu nem presto atenção, se eu nem sei... Né? Agora, é interessante que a gente está falando aqui sobre estresse e tal. Eu acredito hoje, então mais do que nunca, que a terapia ela vem para ajudar, ela vem para solucionar. Acho que só de ver vocês duas falando já dá para entender a importância que é a gente ter uma terapia e ter um profissional acompanhando a gente a superar determinados problemas que a gente tem. Só que aí entra uma questão. Tudo envolve dinheiro. Mas eu não tenho dinheiro para fazer terapia, eu não tenho dinheiro para fazer. Bom, eu não consigo desligar, né? O modo consultor. Quando o estresse está relacionado ao trabalho, eu vou dar meu parecer, depois vocês podem comentar à vontade, tá? O que eu faria? Poxa, a pessoa está no trabalho, está estressante, você está tendo burnout, você está tendo crise de ansiedade constantes ali, ou você está descontando, você está descontando na sua esposa, cara, você não era assim, você está descontando no seu filho. Poxa, você não olha mais no olho do seu filho, você chega em casa, você só quer comer e dormir, só quer comer, tomar banho e dormir, porque é uma rotina cansativa. Sim. Né? Você não tira mais tempo para você. Então, peraí, então o problema hoje é a área de atuação que você está, ou a empresa que você está, ou o trabalho que você está. Geralmente é isso. Então, a gente já está falando aqui de uma coisa que tudo é planejamento na vida. Então, vamos montar um planejamento aqui para eu fazer uma migração de carreira? Ou para eu começar a empreender? Então, peraí, a gente tem que solucionar o problema pela raiz, né? Então, aí entra o trabalho do consultor também, junto com isso, né? Pode até trabalhar em parceria com o psicólogo, que acho que seria genial. Então, vamos fazer um trabalho de planejamento aqui. Então, a gente tem que fazer uma reserva. Se você quer empreender, se você quer arriscar uma outra carreira diferente, quero viver da minha arte, né? Sim. Que a gente brinca nesse sentido. Mas isso é perfeito. Mas porque com planejamento ninguém a gente pode, ou a grande maioria não pode do dia para a noite falar assim, o trabalho está me estressando, não vou mais trabalhar. Vou fazer terapia, vou fazer massagem e vou para academia. Aí você fala, e você paga como? Com aplausos, beijinhos? Exato, exatamente. Então, assim, entra muita questão nisso. Entra a questão da gente fazer um planejamento de migração de carreira. Entra a questão da gente fazer uma renda extra. Poxa, será que eu consigo fazer uma renda extra que não seja tão cansativa de repente, que eu consiga pegar esse dinheiro e começar a fazer uma terapia, nem que seja uma vez por mês, ou a cada 3 semanas, ou a cada 15 dias, né? Para eu começar a ter uma solução de um profissional me ajudando. Então, assim, eu acredito que... Eu sempre falo que o dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas ele afeta tudo que é importante. A gente está falando aqui de estresse, a gente está falando aqui de excesso de trabalho, e o dinheiro, ele entra não de uma forma de resolver o problema, mas de fornecer meios para a gente resolver o problema. Mas falta também uma coisa que eu acho que é fundamental. Nem tudo é você SA. Né? Os serviços públicos deveriam ter disponibilidade de profissionais, como já teve, né? Para que você possa atender, cara, mesmo que uma pessoa, porque isso depende de onde você está, depende da tua formação, depende dos teus recursos, inclusive cognitivos, sociais, para você poder fazer isso. Às vezes é muito difícil. Dá para fazer? Eu acredito que sim, em alguns casos, mas eu acho que assim, a gente tem que pensar o seguinte, poxa, por que a gente não pode ter, na Europa, as pessoas
tem direito a esse atendimento em planos de saúde, só que planos de saúde do governo, que você paga, porque a gente acha que aqui o SUS é horrível, mas pelo menos não paga nada. Agora, eu acho que falta muitos serviços. Eu já entrei várias vezes em com alguns candidatos, né? Alguns não, todos. O candidato, quem é? Vou lá falar. Né? De serviço de atendimento psicológico. A questão da saúde mental está jogada às traças. A gente tem muito pouca gente trabalhando com isso. Tem muita gente, mas está trabalhando direito, tem qualidade, estão nos postos. Você não tem. E você tem uma sobrecarga, né? Uma demanda muito grande de gente. Exemplo, em 2011, aquela tragédia que assolou essa cidade assim, de forma democrática, né? Porque foi tudo quanto foi canto. O que você teve de suporte de saúde mental? Não teve. Não teve. Teve, sim, os voluntários vieram que treinaram o pessoal, a gente fez uns trabalhos voluntários, mas acabou, a rede pública não tem. Precisa. Eu acho que também tem um trabalho nosso cidadão também de dar uma pressionada, entendeu? Sim, Vem cá. Muita coisa, porque não é porque não existe dentro de um posto, dentro do hospital, é porque só não está sendo feito. Não existe, não. Não existe. Eu vou te dizer, eu trabalhava numa época que tinha psicólogos nas UBSs. Sim. E aí, São Pedro da Serra, Murilo, Miá, Amparo, todos os lugares tinha, tá? E lá pelas tantas... Tiraram. Porque se fez uma transformação, que foi para o Programa de Saúde da Família, ok? E aí eles ficaram concentrados em 3 núcleos centrais, né? Que rede Sul, Centro e Norte, né? Os policlínicas. E aí você tem pouquíssima gente atendendo. Não tem mais. Então você fica assim, por favor, quem pode fazer isso, né? Entendeu? É muito difícil. E assim, numa faculdade de psicologia aqui, produzindo profissionais e tudo, você não tem. Mesmo assim, você não tem. A cidade não contempla a demanda. E eu acho que a terapia, assim, para quem pode pagar, ótimo. Agora, para quem não pode pagar, por que os caras têm que ficar condenados também, entendeu? Eu acho que tem que ver quem ganha salário mínimo, não vai pagar, cara, porque tem que comer. Não vai. Pagar aluguel e olhe lá, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa, assim, tentar buscar uma outra saída. Eu acho que o planejamento é fundamental, né, para a gente falar sobre isso e tal. Mas eu acho que também, sei lá, eu acho que tem esse contexto bem dramático de um certo descaso, de uma certa negligência, de uma população também que não aprendeu nem a reivindicar. Então, eu estou falando isso porque as pessoas não sabem nem que tem. No SUS, a gente tem 29 terapias integrativas, a gente tem psicólogo, a gente tem trabalhos incríveis. Aí você fala, tem? Procura. Não acha. Isso que eu estou falando. Existe dentro da lei, existe lá dentro da proposta, existe. Agora, as pessoas não sabem nem o que elas podem procurar. Elas chegam lá e falam assim, você tem que ir para o médico da família. Tá bom. Vou falar uma coisa, acho que tem essa parte nossa da população, sim, em relação a cobrar, mas eu acho que por parte do governo também, sei lá, acho que falta gente com interesse de querer fazer alguma coisa. O que, por exemplo, também. Tô falando aqui porque a gente tem audiência da Nova TV, tem vários políticos que assistem a gente aí. Tenha. Então eu falo assim, eu duvido que se esse prefeito, algum vereador, algum secretário, não sei quem tem poder de resolver isso, tá? Chega para mim e fala assim, olha só, a gente precisa de alguém aqui para atender gratuitamente, você não vai receber nada. Você pode botar 1 hora por mês sua para atender alguma pessoa aqui? Mas você vai atender uma pessoa por mês. Tá, liga para Juliana, minha amiga que esteve aqui, consultora financeira também, minha concorrente, inclusive. Duvido que se ligar para a Juliana e falar, Juliana, você pode disponibilizar 1 hora por mês para você ajudar uma população? Posso. Já são 2. Então, assim, eu duvido que você chegar para você já faz vários trabalhos sociais. Então, tipo assim, eu acho que falta esse interesse também. Mas a gente não tem que trabalhar de graça para o governo, porque eles têm verba para isso. Tem verba para isso. Tem muita verba. E o que eu acho, assim, não tem interesse, entendeu? Porque quanto mais doente, quanto mais dependente, mais se mantém esse tipo de estrutura. E isso é muito complicado, porque eu acho que todas as pessoas têm o direito a ser tratadas. Eu vou te dizer que a melhor escola que eu tive foi quando eu trabalhava em posto de saúde. Porque eram pessoas que jamais pisariam no meu consultório. E eram casos extremamente complexos, que com certeza, e assim, de você fazer assim, um esforço para poder ajudar, às vezes para conseguir um médico, para conseguir fechar um diagnóstico, por exemplo, mas podia, tinha fila, era lotado.
tinha psicólogo de criança e tinha psicólogo de adulto, né? No caso, eu trabalho com adulto. Então, assim, isso acabou. E a população cresceu e está todo mundo meio abandonado. Então, eu acho que, assim, uma das coisas legais, assim, que eu acho do seu programa, né, da gente poder falar, cara, agora vai vir a eleição aí. Quem tem uma proposta de melhorar isso daí? Entendeu? A população precisa de ajuda, precisa de saúde mental. Quantas pessoas que estão invisibilizadas com burnout? É muita coisa. Afastadas do seu trabalho no INSS lá, ganhando menos ainda, porque elas, né, o salário encolhe quando você está de licença. Então, assim, a gente precisa de um movimento realmente de ajuda, né, de conscientização. Você tem o direito de ter um atendimento. Óbvio, quer fazer comigo? Óbvio, posso fazer para um. Mas se você tem um serviço, aí ele vai fazer para muitas pessoas, né? Entendeu? Sim. E isso vai te desafogar de qualquer maneira, porque se a pessoa fica pelo INSS, continua saindo dinheiro do governo, ela acaba ganhando muito menos, gastando muito menos em serviços, em qualquer outra coisa, volta muito menos dinheiro para o governo. Se ele consegue fazer um trabalho onde a pessoa está ativa, é lógico que essa pessoa acaba ganhando mais, acaba tendo mais gastos, volta mais dinheiro para o governo, desafoga lá na frente em problemas mais sérios, porque não gera só problema emocional, problema psicológico, vai gerando problemas físicos também, até porque muitas vezes as pessoas vão se entupindo de medicamento, até mesmo sem ser prescrito, sem passar por um médico, porque se eu não tenho um médico, eu não tenho nada que me dê apoio. Vou na farmácia. Eu vou na farmácia, eu vou tomar o que dá. No início, às vezes eu começo num chazinho, mas chazinho não vai fazer efeito. Então, fulano disse que tomou um remédio assim, vou correr atrás, vou conseguir. E recorre muito o quê? Álcool. Drogas. Droga, que Friburgo está campeão. Eu não vou mentir, não. Eu já tomei remédio de gripe para dormir, de insônia. De tomar As um camotezinho, de tomar um fazem. chazinho. Falei, pô, vou tomar um remédio de gripe, porque gripe normalmente me Remédio de apaga, gripe, Já qual é o fiz. nome? Antialérgico, Antialérgico, relaxante muscular. Já fiz Relaxante também. muscular. Não, mas assim, uma coisa é Mas, você assim, fazer eventualmente, a outra sim, coisa é sim. você ser um Usuário usuário disso. quanto mais de um negócio desse. Então, Não, assim, sim, porque sim, você não exato. tem alternativa. Então, assim, você imagina do que a gente está falando de saúde mental no trabalho, de excesso de trabalho e de falta de suporte para você cuidar de quando você descarrilha. Programas, por exemplo, de esporte, né? De Sim. lazer dentro da cidade. O que eu vejo muito é show, gente. Desculpa, mas show é para alguns, né? Eu não tenho paciência para ficar lá em pé um tempão, eventualmente. Mas não é só isso. Espaços de lazer, centros de convivência, sabe? Espaços para os adolescentes, para as pessoas de uma Pros forma idosos, geral, para os né? idosos. Você ter espaços onde você possa ter uma outra qualidade de vida, que não seja só tratar, mas que possa trabalhar na prevenção também. Boa, excelente. Entendeu? Excelente. Aí já entra até a parte de educação física, que eu gosto bastante também, prática de Sim. esporte, atividade física. Você achar alguma coisa que seja uma solução Atividade para você. social. Atividade social, exatamente. Porque às vezes você vai numa aula de dança, você sai dali com 3, 4 amigos, você faz amizade, você ouve histórias diferentes. Você vê Isso uma é bom. pracinha com mesinha de xadrez, mesinha de dama. Aham. E é difícil, um carteado. Aí você fala, tá, quantos ficam? Mas se começar a incentivar, se tiver um negócio direitinho, vira um núcleo centro de social. convivência Point, mesmo, um onde lugar. você possa estimular jogos de tabuleiro, onde você possa, por exemplo, troca. A gente teve uma época na prefeitura, que eu trabalhava na assistência social, criando os programas, era a época que estava implementando os programas da LOAS. Então, a gente fez assim um programa para terceira idade, que agora a gente... gente, desculpa, mas eu estou atacada da tosse. E a gente, então, fez assim um trabalho que foi muito maneiro, porque as pessoas, as senhoras entravam, eu fiz um questionário na época, eu, uma colega que é assistente social, aí eles falavam assim, qual é o seu lazer? Passar roupa, cozinhar, lazer era esse, né? Aí a gente falou, pô, mas caramba, como é que pode, né? A gente pegando aqueles velhinhos, cheio de doença. Fizemos o centro de convivência. Aí tinha alfabetização, tinha geração de renda, tinha aula de artesanato, tinha aniversariante do mês, tinha passeio para zoológico lá de Bom Jardim, mas a gente ia, né? Assim, que, cara, depois a gente refez esse questionário, todo mundo melhorou. Elas ficaram amigas, uma passou a visitar a outra. É uma época que eu mais ganhei guarda-chuva na vida, porque eles me davam...
Pediram para ser candidata a vereador, mas assim, só porque você criou um espaço onde as pessoas precisam das outras. A gente não consegue olhar no espelho no escuro. A gente precisa de retorno, né? Então, assim, é muito importante a gente ter isso aí. Então, assim, eu vejo político se preocupando com botar, tapar buraco da rua, mostrar que fez isso, que fez aquilo, tudo obra, entendeu? Inaugurou creche, mas qual é a qualidade profissional que está ali dentro, entendeu? Não existe uma preocupação realmente com a estrutura, não a física, mas a estrutura mesmo. A gente precisa disso. Eu acho que se a nossa cidade tivesse um espaço mais ampliado de preocupação com a nossa humanidade, né? Que a gente está aqui, que a gente... Sim. Cara, pensa, ia melhorar muito. A gente antigamente, olha, trilha, né? A gente tem tanto espaço de ecoturismo. Eu vejo cachoeiras, o pessoal faz pra caramba aqui. Faz, mas eventualmente, você não sabe. Eu só vou dar mais um exemplo, porque eu não quero monopolizar, mas assim, eu dei aula na faculdade muitos anos. E a gente, uma vez, eu dava aula de orientação profissional. E a gente resolveu fazer uma pesquisa, eu mandei para os alunos. Você pesquisa na cidade quais são os cursos tecnológicos, né, que existem. E o outro grupo, os que não existem, os grupos que não têm, tá? Aí elas pesquisaram. Na hora da apresentação, o que não tinha, tinha. Você só não sabia. Olha só. A cidade é muito ruim de comunicação, né? Você não sabe o que está acontecendo, né? Então, eu acho que a gente precisa de começar a entender um pouco isso. Sei lá, bota um placar eletrônico lá. Essa semana tem isso, tem aquilo, né? Divulga nas redes, mas divulga também ali, Sim, no ponto de ônibus da matriz, entendeu? Cartazes. O trabalho não é só o trabalho em si. É o que você tem depois dele, né? Então, é o pensamento de longo prazo que eu acho que falta muito nos políticos nossos de hoje, porque quando você, sei lá, você libera um benefício, alguma coisa, você está pensando muito ali no curto prazo, na sua reeleição, não sei. Você vai fazer, de repente, uma praça, vai criar uma instituição que vai fornecer isso, vai dar um dinheirinho e tal. É uma coisa que, de repente, mas isso de longo prazo não vai ter tanta diferença, não é uma coisa que vai estar meu nome lá, não é uma coisa que, não sei, eu tenho essa impressão, às vezes, dos nossos políticos, não só dos locais, mas até a nível... De uma forma geral, até a nível nacional. É muito mais fácil você lidar com gado. Você vê que eles vão desconstruindo tudo que o outro fez. E é sempre assim, fazendo coisas que normalmente vão durar de 3, 4 anos, e a gente não tem um pensamento de longo prazo nisso, infelizmente. Bom, interrompendo o nosso assunto. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, mas tem assunto pra gente fazer uma parte 2, uma parte 3, uma parte 4. A gente pode falar de estresse, de depressão, né? Tem muita coisa que dá para falar relacionada a isso daí. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Quero pedir, deixa o contato aí de vocês, um Instagram, tem algum contato que a pessoa possa conhecer. Fala o podcast novo também, Cris. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigada por ter me convidado. É um prazer estar sempre aqui. Vira uma segunda casa muito gostosa, muito aconchegante. Que bom, essa é a ideia. É muito aconchegante mesmo. Bem, para quem quer, para quem precisa, 2199679 não, tô dando do marido. Chupar o galho. @ Cris Terapia, mais fácil. Tô dando do marido, facinho. Vai achar o meu para eu poder lembrar meu telefone, isso é fácil, né? Tá vendo? 996795340. Pronto. Tava dando do marido, que bonitinho. Aqui no Cadima Shop, então já... Aqui no Cadima, em frente ao estúdio. Estúdio Rally, ponto de referência. Para quem não viu ainda, o Sintonia Holística é o nosso pequeno espacinho para falar, para chacoalhar, para interromper um pouquinho daquela ideia de ficar na inércia, ficar quietinho, ficar parado é bom, e não, a gente precisa se conhecer, a gente precisa conhecer o outro, conhecer onde a gente vive, e a ideia do podcast é muito isso. Sempre muito obrigada, sempre muito gostoso estar aqui. E se alguém quiser, se tiver dúvida, se inscreva no canal, fazer o papel dele, ó. Aperte lá o sininho, curta, se gostou, curta, se não gostou, indica para os outros. Boa. Mas muito obrigada mesmo. Show de bola, Carmen. Eu agradeço também. É a primeira vez que eu estou fazendo podcast aqui com... Bom, prazer gravar contigo, viu? Muito bom, gostei bastante também. Sou muito grata aí pelo espaço também. O meu podcast é o Psicast Vibe. A gente procura trazer informações que possam ajudar, né, com especialistas sempre, que possam trazer temas que são mais interessantes, né, que são pedidos, né, como eu falei. Agora o próximo vai ser sobre ansiedade. Então, a gente, se quiser nos seguir, vai no YouTube, né, e Carmen Lúcia Gobel Coelho ou Psicast Vibe.
E o meu Perfeito. telefone é 22 981 11 9867. Eu quero fazer uma chamada especial para você aí de casa. Você que está passando um momento difícil, procura ajuda. Não tenta resolver tudo sozinho, não. Sabe aquele amigo seu, gente boa, né? Um amigo da cachaça. Tem amigo bom para conversar, tem um amigo bom para curtir. Tem aquele amigo que é o seu melhor amigo para te ouvir, só que você sempre emprestar dinheiro para ele, você sabe que a amizade acaba. Então a gente tem que saber identificar o tipo de pessoa certa para a gente poder abrir nosso coração e compartilhar nossos problemas, né? Então identifica essa pessoa. Se você pode buscar ajuda, busque ajuda. Cara, se você não pode, começa a pensar na solução. Já vai treinando na sua cabeça. O que eu posso fazer para poder pagar uma terapia a mais? Quem pode me ajudar nesse sentido? Né? Então já começa a treinar na sua cabeça para procurar soluções para o problema. Então o problema é o seu trabalho? Então vamos mudar de trabalho, vamos mudar de empresa, vamos fazer o planejamento, não é para chegar amanhã e pedir demissão, esperar estourar um dia no seu trabalho lá, começar a bater boca com um colega de trabalho, com um cliente, ser demitido, vai piorar muito mais a situação e eu vejo isso acontecendo, infelizmente. Então, gente, com planejamento tudo é possível. E você que está passando um momento difícil aí, eu queria deixar uma mensagem para você, né? A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 3, eu me lembro, a partir do versículo 3, né, que para tudo existe um tempo determinado, né? E é tempo para todo propósito debaixo dos céus, né? Então, o tempo da nossa espera está nas mãos de Deus. Então, tudo é uma fase, a vida é feita de ciclos. Então, a gente atravessa vários, a gente atravessa montanhas, florestas. Então, se apega à fé, se você não é cristão, se apega à sua família, se apega ao amor, que para mim dá o mesmo, né? Deus é amor, afinal de contas. Mas busque ajuda, não faça nada sozinho, tá bom? Meu muito obrigado para você que ficou aqui até agora. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar os vídeos com uma pessoa que seja especial aí para você. Precisou de ajuda, conta com a gente. E lembre-se sempre, sucesso é uma questão de decisão, tá bom? Fiquem com Deus, até semana que vem.